Querido Mestre Jesus, ao iniciarmos a nossa reunião evangélica dessa noite, pedimos, Senhor, as vossas bênçãos, amparo, assistência dos nossos estudos, permitindo a presença dos nossos irmãos maiores, nos amparando, nos assistindo, aumentando a nossa visão espiritual, nos dando a condição e o amparo que nós necessitamos de sermos instrumentos dos trabalhos realizados em nossa casa espiritual, a Fraternidade Espírita Paulo de Tarso. São lições que o Consolador nos explicam a fim de alcançarmos o nosso progresso espiritual. Pedimos que os nossos irmãos maiores aumentem a nossa visão espiritual e nos deem a condição e o amparo que nós necessitamos para extrairmos das lições aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa noite, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E os nossos estudos da noite se referem ao item 7, convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. São dos registros de São Lucas que Jesus nos fala. Disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convidei nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai os pobres e os estropiados, os coxos e os cegos, e serei ditosos por não terem eles meio de vos retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se assentavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão do reino dos céus. São Lucas capítulo 14, versos 12 a 15. Conjugado com essa lição, nós temos a questão 717 do Livro dos Espíritos, quando foi perguntado a eles: que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionar o supérfluo com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? E eles responderam: ouvidam a lei de Deus e terão de responder pelas privações que houverem causado aos outros. E Kardec, comentando essa questão, ele nos fala:
Nada tem de absurdo o limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece e os espíritos que editaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo. Cabendo à razão regrar as coisas, tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Allan Kardec. Essa noite nós contamos com a colaboração das nossas irmãs Dona Luzia e Luciana. Estamos passando a palavra a Luciana. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Bom, como nos foi apresentado, hoje nós estudamos o capítulo 13, que nos fala sobre fazer o bem sem ostentação. Ela tem como título: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E traz no item 7 um fragmento, que também nos foi lido, de Lucas, do capítulo 14, versículo 12 a 15. Quando nós buscamos o capítulo 14, Lucas, ele nos diz o seguinte, nós achamos ali registrado, que certa feita, Jesus entra em casa de um dos principais dos fariseus para comer o pão. Então Jesus entra na casa de um homem importante, fariseu, e esse acontecimento se deu num sábado. E quando ele adentra ali aquela casa, já havia convidados ali, e eles então começam a observar Jesus, né? E na história do Cristo, nós vemos que em todos os momentos Jesus era analisado pelos doutores da lei, era observado para ver a atitude de Jesus, né? Talvez para tentar colocar Jesus em xeque, como às vezes tentavam, né? Então eles observavam ali Jesus. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Ele tinha condição, a hidropsia, ela traz inchaços, né, acúmulo de líquidos em determinada área do corpo, então traz inchaços. É o que muita gente conhece, por exemplo, como barriga d'água. E esse homem estava ali naquela condição. E Jesus, então, tomando a palavra, falou aos doutores da lei que estavam ali presentes e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Porque então eles tinham o costume de ter o sábado como um dia santo, então eles não faziam nada, não podia se praticar nada no sábado. E esse relato, né, segundo a Bíblia, o sábado ele tem origem na criação. Que ali em Gênesis, quando nós vimos ali no capítulo 1 e 2, que fala da criação, e Deus criou o céu, criou a terra, e vai até o 6º dia, no 7º dia ele descansou. Então eles tinham esse costume do 7º dia, no sábado, descansar. Então não podia praticar nada. E Jesus faz essa pergunta então a eles, né? É lícito curar no sábado? Qual eles, porém, se calaram. E Jesus então chama aquele homem, o curou e o despediu.
Me desculpe, irmãos. E respondendo, então, disse, né, provavelmente aquilo causou uma estranheza por parte desses doutores da lei. Então ele lhes diz: qual será de vós que, caindo num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi não tire logo? Ou seja, vocês vão deixar os animais ali, né? Não vão tentar tirar, vão deixar para que morram? E diante disso, não houve réplica, ninguém falou nada. E Jesus então se dirige aos convidados, né, e traz a parábola que nós já tivemos até a oportunidade de estudar aqui na casa, a parábola da bodas, em que Jesus diz: quando por alguém fores convidados a bodas, não te assentes no primeiro lugar, não aconteça que esteja convidando outro mais digno do que tu, e vindo que te convidou a ti, e a ele te diga: dá o lugar a este, e então, com vergonhas, tenha que tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai, assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier quem te convidou, te diga: amigo, sobe mais acima, então terás honra diante dos que tiveram contigo à mesa, porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus, então, depois que fala, né, que traz essa palavra aos convidados, ele se dirige ao anfitrião ali da casa, aquele que o convidou, e diz: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles se tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm que te recompensar, mas recompensados se será na ressurreição dos justos. Bom, e nós vamos parar aí no capítulo 14. E nós percebemos desde o início quantos ensinamentos Jesus traz aqui, neste momento. Ele fala acerca da humildade àqueles convidados. Ele nos mostra aqui que não tem tempo nem lugar para que se faça o bem ao outro. Quando ele cura aquele homem próprio, né, em pleno sábado, que não se podia, não era costume de nada fazer. Ele nos fala que o bem ele tem que ser estendido a todos, que nós não podemos nos ater a grupos mais próximos a nós, que não há ninguém melhor do que ninguém, nós somos irmãos perante Deus. Então o bem ele tem que ser estendido a todos. Então Jesus nos fala aqui da caridade. Quantas lições ele nos traz, né? E Kardec, no item 8, ele nos diz que os ensinamentos de Jesus, as suas palavras, são sublimes quando buscamos o seu espírito, o seu significado mais amplo, mais profundo. É assim que devemos buscar Jesus, estudar Jesus, na essência, no seu significado mais amplo e profundo, porque hoje nós temos condição para isso. Através da misericórdia, do amor divino, que nos é dada a oportunidade das reencarnações, cada vida uma experiência adquirida. As faltas que tivermos, isso aí nós não vamos lembrar, nós vamos ter que corrigir, é débitos adquiridos. Mas aquilo que fazemos para nos melhorar, para o nosso crescimento espiritual, aquilo vai ficar. É um patrimônio nosso. E essas experiências que trazemos, hoje nós temos condição de entender mais profundamente esses ensinos do Cristo. E através também do auxílio da espiritualidade, né? É o Consolador prometido de Jesus. Hoje nós estamos tendo o auxílio de um benfeitor da espiritualidade, de Kardec. Ele nos ajuda aqui a entender o que Jesus quis dizer por festim.
Ele nos fala aqui, olha, Kardec, ele nos diz que porque por festim deveis entender não repasto, ou seja, a abundância ali do alimento propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. Aquilo que nós temos de posse, seja benefício tanto materiais como morais. Isso nós devemos repassar. E aí nós lembramos da caridade material e da caridade moral. Caridade material ou banquete material é não sermos indiferentes, inativos, frente aos nossos irmãos de estrada que passam ali por necessidade, aqueles que necessitam de um pão para saciar a fome, aqueles que necessitam de um agasalho para se resguardar do frio. E temos também a caridade moral, que é o auxílio emocional, é o socorro do sentimento àqueles que se encontram perdidos, caminheiros ali sedentos de esperança, de amor, de perdão. No livro Confia e Segue, Emmanuel também, que é um benfeitor, que nos auxilia com as suas mensagens a entender as parábolas do Cristo, a entender as lições do Cristo. Ele traz nessa página que se chama Diariamente também um comentário acerca do que Jesus diz ali em Lucas. Ele diz assim: não te apegues à expressão literal da lição de Jesus quando nos exorta a buscar os irmãos infelizes toda vez que estejamos à frente de mesa lauta, de mesa farta. Nem sempre conseguirás reunir companheiros de lutas em ágapes festivos. Então nem sempre a gente tem aquele momento para reunir ali com companheiros, no momento de alegria, no momento de descontração, no momento de conversa. Entretanto, é imperioso recordar que o sol a cada dia te descerra a existência todo um banquete de soberana alegria, e muitas vezes nós não percebemos esse banquete de soberana alegria em que ele está nos dizendo que toda manhã nós recebemos. E aí ele vai trazer alguns pontos desse banquete. Ele nos diz assim: a cada manhã alonga teus braços na exaltação do calor e da vida, pensas em harmonia com justo discernimento, usas o verbo na expressão dos desejos mais íntimos e, sobretudo, podes estender o próprio sentimento em forma de carinho e compreensão. Então essas bênçãos nós temos toda manhã. Quando nós abrimos os nossos olhos, a primeira, a vida, a oportunidade de estarmos mais um dia vivos, para aproveitar o tempo, para aprender, para praticar a boa ação que Jesus nos pede, através das experiências. E quando nos despertamos, nós estendemos os nossos braços, nós ficamos de pé e muitas vezes esquecemos de agradecer o corpo perfeito que temos. Quantos estão numa condição aí acamados, devido a doenças ou um acidente, ou mesmo trazendo limitações, como provas de débitos passados. Ele fala aqui na questão do entendimento. Então nós temos a oportunidade de sentar, de fazer uma prece, de pensar no nosso dia, criar um roteiro. Quantos não têm essa oportunidade? Devido aí a uma síndrome, a um problema mental, ou mesmo e ainda aqueles que se encontram no desespero ali, trazendo uma depressão, uma tristeza profunda, presos ali em sentimentos que não elevam, presos ali na tristeza, e veem cada amanhecer como um fardo e não como uma oportunidade de vida, E nós temos o nosso verbo, a nossa fala para abençoar, para dar um bom dia.
e quantos ainda não têm? Então esse banquete de alegria que nós recebemos todos os dias, que não podemos esquecer de agradecer e de aproveitar e de compartilhar aquelas nossas experiências com aqueles que se encontram. E ele nos diz aqui, olha, lembra-te dos coxos de raciocínio, dos famintos de entendimento, dos desesperados de espírito, dos encarcerados da aflição, dos torturados da ignorância, dos estropiados da alma, dos aleijados da fé, dos mendigos de luz. Não te afaste deles a pretexto de conservar a virtude, nem lhes recuse o lugar à mesa do teu amor. Então, aquele momento de lembrar daqueles, seja parente, seja amigo, seja um vizinho, que às vezes a gente nem conhece, mas ouve falar com um outro vizinho, que ele está passando em determinadas condições. Então, ore por ele. A gente não sabe o quão poderosa é uma prece. Sermos caridosos com aqueles também que já partiram. Enviar pensamentos do bem, né? Não lembrar da pessoa com mágoa, com tristeza, porque todos nós somos suscetíveis a erros, a falhas. Então pensar através de uma prece, através de pensamentos positivos, né? Enviar vibrações de paz, de bênção a esses seres. E ele continua assim: são flores que o incêndio das paixões crestou, né? Queimou no solo da terra, antes que pudesse frutificar nos melhores sonhos, harpas quebradas nos caminhos do mundo, antes que mãos benevolentes e sábias delas conseguissem arrancar a melodia da eterna beleza. Então olha como ele vê essas criaturas, né? Flores que o incêndio das paixões, as paixões ela é uma energia criadora. Quando ela é voltada para o bem, então se você tem um projeto que não vai causar problema a ninguém, um projeto ali que vai trazer benefícios a muito, e você empenha a sua energia, a sua força, isso é a paixão, essa energia criadora, mas ela também pode ser usada de uma forma errada, e é quando ela traz esse incêndio, né? Ela destrói os sonhos do ser, ela traz a destruição, mas nem por isso se acabou, né? Que muitas vezes a pessoa está passando por situações difíceis e talvez uma postura intransigente, e nós, né, desanimamos, não tem mais solução, não tem mais salvação, não tem mais como mudar. Não é bem assim. Quando eu estava estudando essa mensagem de Emmanuel, eu lembrei de um filme que eu assisti, que chama Caminhando nas Nuvens. E esse filme, ele trata de uma família, né, muito conhecida, uma família importante, os Araguns, e eles tinham uma fazenda muito grande, plantavam ali, né, uva, e faziam o melhor vinho da região. Então era uma família muito influente. E num determinado momento desse filme, por um descuido ali, por uma intemperança de um dos personagens, essa vinha pega fogo por acidente. E aí sai destruindo a fazenda inteira. Acontece que no alto dessa fazenda, em um determinado lugar, eles fizeram um jardim muito bonito e foi plantada ali a primeira parreira, né, que eles começaram a cultivar. Então era uma parreira antiga, um tronco já mais largo, né, e as raízes profundas. E aquele rapaz, né, até principal, um dos personagens principais do filme, com toda a força, com toda ali
a força mesmo que ele tinha, ele começa a movimentar aquela raiz até que consegue arrancar. E leva ao patriarca, né, ao mais velho, e ele pega uma faca e começa a arrancar pedaço, arranca um pedaço na raiz. E quando ele arranca esse pedaço, a fisionomia dele muda, ele se alegra, ele levanta esse pedaço em meio àquelas cinzas todas e fala: lá ludes vive. Ou seja, a fazenda estava viva, porque ele descobriu naquela raiz a essência. E depois eles mostram, né, o cenário de destruição e logo depois a fazenda num completo esplendor. E muitas vezes nós esquecemos que nós possuímos essa essência dentro de nós. E é o que precisa ser trabalhado, é o que precisa ser buscado no próximo também. Iluminar o caminho, buscar, mostrar: olha, você é um ser, um filho de Deus, e traz a essência divina dentro de você. E essa essência, quando descoberta, ela renova a vida do ser. É uma nova vida. E é nisso que temos também que ser caridosos, auxiliar esse ser a buscar essa nova vida. E Emmanuel, ele termina nos dizendo: levanta-te ao lume do alvorecer, ofertando aos menos felizes o repasto de tuas próprias consolações, e quando o crepúsculo te venha cerrar os olhos, adormecerás exultante de paz nos braços invisíveis do amigo eterno, que transformou a própria cruz num trono de esperança e perdão, para alcançar-se em suprema vitória ao coração das estrelas. Então ele diz: olha, levante, leve a claridade do alvorecer. O alvorecer é o início do dia, o início do ciclo, o início de uma nova vida. Leve essa claridade àqueles que não estão ainda nas sombras. Então leve a oportunidade de uma vida nova, para que leve a sua experiência, para que quando chegar o crepúsculo, né, o cerrar dos olhos, e aí a gente pode também trazer duas interpretações aí na questão do nosso dia, do nosso tempo, para que quando terminar o dia nós possamos deitar na nossa cama e pensar: olha, hoje eu tive a oportunidade de fazer tal coisa, hoje eu aproveitei meu tempo, hoje eu aprendi mais, e isso nos traz paz, sem ter a consciência pesada. Como também o cerrar dos olhos para essa existência, para a nossa viagem de volta, levando na nossa bagagem o bem que praticarmos, porque esse é o tesouro que Jesus nos pede, para que juntemos aqui na terra. O bem que fizermos, nós levaremos, e pode ter certeza, como Kardec nos fala, que vamos ser recebidos por amigos eternos, amigos que nos amam. Nós vamos ser recebidos em harmonia e equilíbrio, né? Então, meus amigos, e para finalizar, aproveitando essa época que estamos, né? Daqui domingo, né? A gente já lembra aí o nascimento do Cristo, estejamos aí o Natal, e aproveitando essa época, e nada mais propício, né? Por falarmos de caridade, que foi o que o Cristo veio nos ensinar. Eu trouxe aqui do livro Antologia Mediúnica do Natal, uma mensagem chamada Meditando o Natal, e que nos diz assim: na exaltação do Natal do Senhor, acaletemos nossa fé em Jesus, sem nos esquecermos da fé que Jesus deposita em nós. Não desceria o Senhor da comunhão dos anjos sem positiva confiança nos homens. E é por isso que na manjedoura de simplicidade e alegria,
a cruz da renunciação e da morte, vemo-lo preocupado na recuperação das criaturas. Convida pescadores humildes ao seu ministério salvador, transforma-os em advogados da redenção humana. Vai ao encontro de Madalena, possuída pelos adversários do bem, converte-a em mensageiro de luz. Chama Zaqueu, mergulhado no conforto da posse material, e faz dele o administrador consciente e justo. Não conhece qualquer desânimo ante a negação de Pedro, e nele edifica o apóstolo fiel, que lhe defenderia o evangelho até o martírio e a crucificação. Não se agasta com as dúvidas de Tomé e eleva a condição de missionário valoroso que lhe sustenta a causa até o sacrifício. Não se sente ofendida aos golpes da incompreensão de Saulo, o perseguidor, e visita-o à porta de Damasco, investindo na posição de emissário de sua graça, coroado de claridade eterna. A fé e o otimismo do Cristo começaram na descida à estrebaria singela e continuam até hoje, amparando-nos e redimindo-nos dia a dia. Assinalando assim os júbilos do Natal, recordemos a confiança do Mestre e afeiçoemos a sua obra de amor e luz, tomando por marco de partida a nossa própria existência. O Senhor nos conclama a tarefa que o Evangelho nos assinala. Nos primeiros 3 séculos de cristianismo, os discípulos que lhe ouviram a celeste revelação levantaram-se e serviram-se com sangue e sofrimento, aflição e lágrimas. Que nós outros estejamos agora dispostos a consagrar-lhe igualmente as nossas vidas, considerando o crédito moral que a atitude dele para conosco significa. Aprendamos, trabalhemos e sirvamos, até que um dia, qual aconteceu ao velho Simeão da Boa Nova, possamos exclamar ante a presença divina: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque em verdade meus olhos já viram a salvação. Então, meus amigos, vamos lembrar aí, né, dessa fé, desse acreditar em Jesus nos homens, e vamos, como trabalhadores da seara do Cristo, levar, né, o que Ele pede, a caridade a todos. Que Jesus nos abençoe, e desde já desejo Feliz Natal e boas festas a todos. Que Jesus nos dê muita força, coragem, né, para que possamos prosseguir com fé, ânimo, sempre na certeza que estamos sendo amparados pela espiritualidade. Obrigada. Meus irmãos, boa noite a todos. Elevando os pensamentos a Deus, a Jesus, aos trabalhadores da casa de Paulo de Tarso, para que eles, em nome de Jesus, continuem nos intuindo, nos inspirando, e possamos aí aproveitar ao máximo todas as lições que estão chegando nessa tarefa de estudo da terça-feira de hoje. Já foi falado sobre o tema, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, o item 7. No capítulo 13, Kardec colocou como título: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. É uma passagem do Cristo, onde Jesus está conclamando a nós outros sobre a caridade sem ostentação e sem retribuição. Porque é isso que nós temos no item 7. Convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar a retribuição.
Bom, o tema já foi bem explorado pela Luciana, né, nos estudos dela, e eu então vou trazer aqui no livro Rumo Certo uma mensagem muito bonita de Emmanuel, em que ele vai falar conosco o seguinte: vai nos dizer a maneira como devemos nos conduzir no nosso dia a dia. O título é Na Senda Diária. Emmanuel começa dizendo: pensa, pelo menos de quando em quando, nos irmãos que se congelaram em pessimismo e nas grandes tarefas interrompidas, a míngua de amparo, lembrando a todos terras fecundas, largadas à esterilidade e ao abandono por falta do amor. No sermão profético, Jesus nos disse que tempos viria em que o amor iria esfriar. A iniquidade aumentaria de tal forma que o amor esfriaria. E esse esfriar do amor é uma coisa muito séria, porque aumenta a capacidade de uma virtude, de um vício, desculpe, que nós trazemos ainda muito enraizado em nós, porque é o mais difícil de ser combatido no ser. Ele vem de uma lei chamada lei de conservação, é o egoísmo. O egoísmo é querermos nos conservar a qualquer preço, é querermos que tudo gire em torno de nós. E quando o amor esfria, o egoísmo enaltece. Nos tornamos cada vez egoístas, pensando somente em nós. Então Emmanuel nos diz aqui sobre as tarefas interrompidas, grandes tarefas, a míngua de amparo, lembrando terras fecundas, largadas à esterilidade e ao abandono por falta de amor. O mundo precisa amar. Foi para isso que veio a segunda revelação. A primeira revelação é a justiça, é a lei de Deus trazida no Monte Sinai. A segunda revelação é o amor pleno e divino na forma do Cristo. Foi isso que Jesus veio ensinar a todos nós. Emmanuel continua: ao redor de ti enxameiam corações sequiosos de entendimento e colaboração, a esperarem quase que unicamente pelo toque mágico de uma palavra boa, a fim de se inflamarem nos dons do serviço. Sábado nós falamos sobre isso. Não podemos esquecer que somos filhos de Deus. A humanidade foi criada por Deus. E Deus, ao nos criar, nos criou simples e ignorantes, mas depositou em nós, em germes, atributos dele. E Deus é amor. Em todos nós podemos e sabemos amar. Só basta que a gente comece a se esforçar um pouquinho. Existem centenas de criaturas presas no labirinto de si mesmo, com muita dor, com muita tristeza, muita decepção, aguardando só uma palavra amiga, para que faça inflamar dentro dela aqueles atributos divinos e dentre eles o amor, o ânimo, a vontade firme, para que ele vá em busca da tarefa. Não admitas a presença do desânimo à tua mesa de fraternidade e harmonia. O que é essa mesa que Jesus se referiu quando ele disse ao dono da casa: quando fizeres um festim, não convide somente os amigos, os irmãos, os parentes, os vizinhos ricos,
porque eles vão poder retribuir. Então a sua caridade você está fazendo para receber retribuição. Não é essa a caridade que Jesus nos pede. É a caridade doação. É aquela que nós temos que fazer para quem não podem nos devolver ou pagar, né? Aquela gentileza que fizemos por eles. Então, nós não podemos admitir de forma alguma o desânimo dentro de nós, de tudo aquilo que abunda em nós como virtudes adquiridas por nós. Nós já trazemos conosco uma enormidade, uma abundância de talentos que Deus nos deu. A inteligência, né? A saúde. Quantos de nós vibra de saúde? É só entrar no hospital que a gente sabe como que a gente é pleno de saúde, não é? A cultura, muitos adquirem enormes culturas, né? Por que não dividir o que temos? Por que não multiplicar? Não é isso que nos diz a parábola do talento? Por que não levar ao próximo a abundância daquilo que nós trazemos em nós? O nosso conhecimento, o nosso tempo, não é? Então, essa passagem do Cristo, essa parábola, é sobre isso que ela está falando conosco. Não é sobre alimentos em cima de uma mesa, não é comida, nem bebidas. É a abundância dos talentos que cada um de nós traz consigo e que precisamos dividi-los, multiplicá-los. A vida é uma matemática. A vida nos ensina a adição, adicionar em nós valores nobres, subtração, subtrair de nós vícios, maus hábitos, multiplicação, multiplicar os talentos bons, as virtudes que trazemos com outras criaturas. Nós vivemos num processo de uma eterna sintonia. Nós trocamos, vivemos em permuta recíproca. Deus nos criou para viver juntos. O próximo é a ponte. Não adianta achar que podemos sair sozinhos. O nosso próximo é a nossa ponte que nos levará a Deus. E continua Emmanuel, oferece a quantos te busquem alento e convívio, o pão substancioso do entusiasmo que te alimenta as realizações. Quantas pessoas estão desanimadas, depressivas, muitos não veem mais alegria na vida, não é? Por que não dividir o ânimo que temos? Por que não dividirmos o pão do entusiasmo com essas criaturas? Semeia esperança e coragem no solo do espírito. Recorda a chuva criadora e o orvalho nutriente com que a natureza levanta as energias da terra e oferece aos outros o melhor de ti mesmo. O próximo é a nossa ponte para a vida, e a vida abundante, aquela que Jesus nos prometera. Mostra-te agindo e servindo para a vitória do bem, e a tua mensagem será irradiada por todos aqueles que te assinalem o trabalho ou te escutam a voz. Em toda parte, sentimos-nos à frente da comunidade. Ninguém vive sozinho. A maneira de quem se vê defrontado pela própria família expectante. Claro, somos uma só família. A única família que é única é a humanidade, é a família de Deus. Todos somos irmãos.
Não importa a casa onde nascemos, nem o lar onde nascemos. Não importa o pai e a mãe provisórios que temos na terra. São companheiros nossos também, que estão na função de pai e mãe, mas o verdadeiro pai é Deus. Então todos somos irmãos. Fornece simpatia e admiração, bondade e otimismo. Beneficência, que é uma fada que faz parte da caridade. Não é tão só o dispensário de soluções aos problemas de ordem material. Então, fazer a beneficência não é só dar coisa material. Por quê? Porque ela é uma fada da caridade. Ela faz parte da caridade também. Ela é também, e muito mais, o pronto socorro à penúria do espírito. A beneficência não é só de coisas materiais. Eu vou visitar fulano, eu vou levar um dinheirinho, ou eu vou levar uma cesta básica, uma roupinha minha que não me serve mais. Isso é ótimo, é beneficência. Mas acompanhando a beneficência, vai também o socorro à penúria daquela alma que sofre com a falta material. Porque só quem passa por fome é que sabe a dor que é, o desespero que é. Você vê um filho chorando com fome e você não tem o que dar. Entenderam? Então nós não podemos pensar que ajudar é só falar, eu vou dar uma coisinha material, tá tudo bem, já sou caridoso. Não. A caridade é muito mais. E aí nós trazemos uma trova muito interessante que eu encontrei, uma pequena trova, num livro que eu tenho, Trovas do Outro Mundo. É uma trova de Chiquito de Moraes. São vários espíritos já desencarnados que já têm condições de trazer para nós. Ele diz assim, onde estiveres, semeia socorro, bondade e luz. O próximo é a nossa ponte de ligação com Jesus. Então, o nosso socorro na beneficência, na benevolência, na indulgência, na caridade em si, como virtude maior, ela é material e espiritual. Então, socorro, bondade, luz, também faz parte dessa ajuda. Tudo isso nós temos que levar para o nosso irmão. Detente a refletir nos companheiros cansados, tristes, desiludidos, desencorajados, abatidos, podemos colocar aí, estropiados, coxos, cegos, não é? Não foi isso que Jesus nos diz na parábola? Ou exaustos, que te cruzam a estrada e distribui com eles a paz e a renovação que já fazem parte de ti. Qual acontece com os outros, tens igualmente a tua obra a realizar, e a porta do auxílio abre-se de dentro para fora. Se alguém precisa de ti, também precisas de alguém. Por quê? Porque em todo o universo vibra a influência recíproca, como nos diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida. É uma pergunta constante. Eu preciso do outro. Por exemplo, se nós assentamos com um prato para nos alimentar na hora do almoço, colocamos ali o que gostamos: saladas, grãos, né? Carne. Muito bem. Somos plantadores disso? Plantamos o feijão, o arroz, o milho e a carne. Nós trabalhamos na pecuária, cuidamos de bois, carneiros, podemos cuidar de uma galinhazinha, né?
ou de um porco quando a gente mora no interior. Mas e o resto? De onde vem? De um irmão que trouxe com ele um talento e que nós dependemos daquele talento para nascer e para morrer. Para tudo na vida nós dependemos do outro. Ninguém vive só. Por mais rico, mais inteligente, mais culto, mais sábio, ninguém vive só. Todos dependemos. É por isso que Emmanuel fala, em todo o universo vibra uma influência recíproca. Ou seja, eu influencio o outro com o meu talento, ele me influencia com o talento dele. Todo mundo conhece a parábola do talento. A uns, pela condição de entendimento e de conseguir realizar, ganhou 5. A outro, Deus deu 2, também pela sua condição, e a outro, 1. Isso não quer dizer que o que ganhou 1 vai ficar sem o resto dos talentos, porque existe sim essa permuta. Um ajudando o outro. É uma teia. O universo é formado por uma teia de amor, de energia, de vibração, de sons. E que nós estamos ligados uns nos outros. O que acontece lá, como está acontecendo, né, nos países em guerra, está afetando a nós outros aqui? Está. Até mesmo pela compaixão que bate em nosso coração pelos irmãos que estão lá sofrendo. Não é mesmo? Fazemos uma prece, estamos entrando em comunhão com eles? Estamos. Elevando o pensamento a Deus por eles. Dar será sempre o melhor proceder de receber. Então, como eu dou, eu recebo. E São Francisco de Assis nos diz isso, lindíssimo, né? Na sua oração. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, não é mesmo? E aí eu trouxe uma outra trova também desse livro, essa já de Souza Lobo, uma pequenina trova, um verso, um parágrafo, uma estrofe só. Felicidade mais pura, eu sei onde se asila, reside calma e segura na consciência tranquila. E por que ele nos diz isso? Porque onde é que está escrita as leis divinas? Na nossa consciência, segundo o Livro dos Espíritos, a resposta que foi dada pelos Espíritos superiores a Kardec. As leis divinas estão escritas na nossa consciência. Então, toda vez que nós cumprimos com os nossos deveres perante a lei divina, nós teremos a nossa consciência tranquila. É por isso essa trova tão linda, né, desse nosso irmão. Então, meus irmãos, no livro Jesus no Lar, ainda temos um tempinho aqui, nós temos aqui no capítulo 24, Jesus, porque no finalzinho da parábola, ele diz àquele senhor que convidou para a ceia, que convidasse também todas as criaturas, fossem ela a forma que ela se apresentasse, e sereis aí ditosos por não terem eles meios de vos retribuir, pois essa retribuição será na ressurreição dos justos. Nesse livro, Jesus no Lar, não vai dar para que eu leia tudo, mas vou dar uma pincelada. No capítulo 24, nós temos uma lição lindíssima, os sinais de renovação. É um livro que nos foi trazido por Neio Lúcio. São histórias de Jesus, quando Jesus esteve aqui entre nós, na casa de Pedro. E naquele dia, ante aquela assembleia familiar, Jesus, tomando a palavra, diz assim, olha,
quando o reino divino da felicidade estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. O mais poderoso não será mais o mais desapiedado, e sim o que mais ame. Então, aquele que é mais amar será aquele que será mais poderoso quando o reino de Deus estiver entre nós. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte, em rios de sangue, nas guerras, nas lutas, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo até a extinção do mal nos círculos da própria natureza. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe conferem a transitória dominação em propriedades efêmeras, passageiras da terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães, das crianças, dos velhos, dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim aquele que tiver o melhor coração. O mais santo não será aquele que se isola nos altares do supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem por temer a degradação e a imundície, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estender as mãos fraternas aos miseráveis, aos sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolve o irmão mais próximo. Nessa época sublime, disse Jesus, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos, por exigências de conquista ou de ódio de raça, em tempestade de lágrimas e sangue, porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Quando o arado substituir o carro suntuoso dos triunfadores nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida, então uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino. Neste ponto, a palavra doce e soberana fez branda pausa, e lá fora, na tepidez da noite suave, as estrelas fulgentes a cintilarem no alto, pareciam saudar essa era ainda distante entre nós. Que Jesus nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários, esses momentos de paz e reflexão, vamos agradecer a Deus,
a Jesus esses momentos que aqui passamos. Pedimos a nossa irmã Carla que nos faça a prece. Pai amantíssimo, Mestre Jesus, benfeitores queridos, queremos agradecer os estudos dessa noite, que as bênçãos recebidas nesse momento possam se estender até os nossos lares, atingir os nossos familiares, nossos amigos, parentes consanguíneos, que possa atender aos moradores de rua, Pai, aos necessitados de toda a ordem, nos hospitais, nos presídios, nos manicômios, nos asilos, nos orfanatos, que possamos sair daqui revigorados, com o nosso coração cheio de esperança, reflexivos nos estudos dessa noite. Que o Senhor nos abençoe, abençoe essa casa e a todos os trabalhadores desta casa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em novas faltas, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a majestade e a glória para todo sempre. Que assim seja. Com essa prece de agradecimento, estamos encerrando a reunião evangélica da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila.